ao professor Carlos Cardoso. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Doutora, nós gostaríamos de saber se lida com casos de jovens fumadores e quais são os motivos que a doutora acha que levam estes jovens a iniciarem o seu percurso no mundo do tabaco. Ora, eu lido com jovens fumadores, não muitos. Porquê? Porque vocês, os jovens, são geralmente saudáveis, procuram um pouco o médico. Não gostam muito de entrar naquele consultório, só quando estão mesmo muito aflitos. Portanto, eu não tenho tido muitos jovens, mas claro que lido com alguns, como é lógico, no meu fecheiro há sempre alguns que fumam. É assim, o que é que os leva e os motivos que os levam a fumar são variedíssimos, variedíssimos. Eles estão inseridos numa sociedade, a própria sociedade às vezes vai levá-los eles a fumarem, às vezes até a própria família, porque eles estão habituados, os pais fumam, o tio fuma, o irmão mais velho fuma e eles também fumam, porque acham que aquilo é normal. Às vezes uma pressão de amigos, os amigos fazem pressão, é pá, fuma lá, não sei o quê, não queres fumar, parece que ficam excluídos do grupo. Portanto, são muitos motivos que levam a própria rebeldia da adolescência, o próprio motivo de curiosidade, de saber como é que é. É assim, é preciso ter em conta que são mais ou menos 20%, isto é o que o INE nos diz, dos jovens que fumam. Desses 20%, 16% fumam diariamente, portanto têm um vício. Só apenas 16, sim, mais ou menos 16, 14%, à volta de 6% é que fumam só ocasionalmente, nas festas, quando se encontram, para impressionar, portanto é uma grande percentagem que está com tendência a aumentar, é isso que eu quero vos dizer. Nós também, essas estatísticas que a professora indicou, nós também estamos a relacionar um questionário a nível interno, escolar, direcionado aos alunos, mais uma vez, aos alunos do 9º ano do agrupamento. Estamos à espera dos resultados e depois vamos disponibilizar mais tarde também em conjunto com esta entrevista. E depois vos forneceremos. Estes dados que eu vos dei são do INE, portanto isto mais ou menos depois é capaz de estar mais equiparado. Sim. Professor, o professor é ex-fumador. Quais foram os motivos que o levaram a começar a fumar? Olha, muitos destes que a doutora falou. Repare, eu quando tinha 15, 16 anos, eu comecei a fumar, decidi, repara bem que eu estou a medir bem as palavras, eu decidi, começava a fumar aos 16 anos. Portanto, no dia em que eu fiz 16 anos, eu comprei um maço de tabaco e percebo mesmo do primeiro cigarro na boca. Okay? Aquilo custou-me os olhos da cara, porque eu tinha vômitos, mas eu achava que tinha que fumar. Porque pressão social, amigos, todos fumavam, aquilo. Estamos a falar de uma época antes do 25 de Abril ainda, está bem? E, portanto, era fora de casa, como é evidente, a família não sabia na altura, e era para ser aceito. Eu acho que este motivo que levou muitos jovens, na altura, eu particularmente levou-me a mim, a começar a fumar, e a decidir a começar a fumar, e a insistir naquilo, apesar dos vómitos que aquilo me dava, hoje em dia também se passa a pressão dos amigos e da sociedade em geral. Provavelmente haverá, ou não, mais abertura em meios familiares. No meu tempo não havia. E o meu pai era um fumador, mas o meu pai fumava um cigarro, 2 por dia, no máximo. Okay? Então o professor estava mesmo decidido psicologicamente, Eu tinha aquela... Tinha que começar a fumar no dia em que fazia 16 anos, porque para mim era um marco. Era quase como uma obrigação. Era quase como uma obrigação. Portanto, eu ia à rua e fumava um cigarro. Uhum. Ao longo da vida fui aumentando, eu começava a fumar 1 ou 2 por dia, depois comecei mais tarde, começo a trabalhar, portanto um maço de tabaco dava muito tempo, eu não tinha dinheiro na altura, não trabalhava, era preciso comprar tabaco, e portanto aquilo rendia mais. Ao longo do tempo, com a profissão e o stress, eu comecei muito cedo a dar aulas, a ganhar algumas questões. Portanto, já foi após o 25 de Abril, foi no início do 2º ano na faculdade, e passava muito tempo fora de casa. Onde é que eu me vingava? No tabaco. E má alimentação, claro. Professor,
o professor lida e lidou muito com os jovens, acha que esta vontade de fumar tem crescido ao longo dos tempos, por haver também mais liberdade? E se acredita que estes jovens que se sentem obrigados ou que se sentem interessados em começar a fumar têm mais à vontade para partilhá-los com a sua família, para evitar julgamentos, ou tentam também nesta fase inicial, como o professor disse, fazê-lo fora de casa, quase que às escondidas? Sabes que em relação ao meio familiar, parece-me, eu não tenho dados científicos, mas parece-me, é uma questão de sensação. Parece-me que isto, as famílias hoje poderão estar mais abertas, mas há uma coisa que é fundamental, é a relação do moço ou da moça com a família. Certo. Se a família for mais fechada, como nesse caso era a minha, e eu tinha um pai que era fumador, a coisa não é tão fácil. Se isso mantiver, eu creio que isso não se mantenha, mas é assim, é um creio. Em relação aos meus alunos, sempre estive disponível para que falassem comigo, fosse do que fosse. Ok? Mas não fazia mais do que isto, era estar disponível. Certo. Também não queria invadir espaço de ninguém. Nomeadamente em relação a um problema que eu vivi, foi eu começar a tomar. E sei que isto se passa em jovens com quem eu lidei na minha vida profissional. Não poder estar a invadir a privacidade de cada um. Uhum. O professor estava aberto a que falassem consigo, mas também não iria... Natural, não ia sempre procurar. entendi que não podia forçar a coisa. Ok. Certo. Está bem? O assunto. Portanto, o assunto tinha que vir até a mim, Sim. por vontade Naturalmente. de e em alguns casos vieram. Doutora, continuando aqui nesta questão da família e da abertura ou não abertura, como é que o jovem que começa a fumar e como é que a família do jovem devem abordar este tema ou este problema, digamos? Ora bem, nós agora temos aqui um problema da época em que quase todos os meninos são filhos de pais às vezes separados. Portanto, temos aqui às vezes uma opinião da progenitora masculina, do progenitor masculino uma opinião e da progenitora feminina outra opinião, e às vezes baralha um bocadinho aqui esta questão. De toda a maneira, acho que os pais deviam estar unidos sempre nestas questões mais, enfim, estas questões mais especiais. Então, o que eu acho é que para já deve-se falar com o jovem e tentar uma conversa informal com ele e perguntar e querer saber, pelo menos tentar saber os motivos que o levaram a ele pegar no cigarro, a ele tentar fumar, a ele entrar neste mundo do tabaco. Tentar porque é que ele quis, o que é que o levou a fazer isso, tentar falar com ele. Se os pais, por exemplo, forem fumadores, devem explicar ao jovem, também eles contarem a história deles, porque é que eles começaram a fumar, e devem também dizer, mostrar aos jovens as dificuldades que eles têm a largar o tabaco. Porque muitas vezes o jovem não acredita. Eu quando quiser largo. Mas não é assim. Às vezes é difícil. Quando o vício já está a ficar entranhado, é um bocadinho complicado largar. Portanto, os pais devem dizer, olha, é muito difícil largar, eu tentei. Tentar falar realmente, abordar estes problemas de uma forma natural, sem críticas, mas construtivamente. Sem julgamentos. Exatamente, sem críticas más, sem julgamentos, mas construtivo. Portanto, eu ajudo-te naquilo que for preciso. Queres tentar deixar de fumar, eu vou-te ajudar, vamos fazer o que é preciso, vamos falar com o médico, vamos falar, pronto, para o jovem se sentir acompanhado, não é? Portanto, eu acho que é muito importante vocês sentirem-se acompanhados, terem um pilar ao lado, suporte, que sabem contar. Muitas vezes é o que eu digo, como os pais são separados, às vezes um não concorda, o outro concorda, juntem-se àquele que concorda para vos ajudar, não é? Porque vocês têm que ter um apoio, porque senão sentem-se perdidos. E a falta de apoio pode ser um dos motivos que leva a este início a falta de apoio, vocês estão perdidos. Deixa-me só complementar a tua ideia. A família é fundamental. A família é o pilar. Sim. Quer seja um casal que esteja marido e mulher junto, pai e mãe, sim, ou esteja separado. Eles têm que funcionar como família. Mas além da família, há outros pontos de contacto. Que pode ser um professor, todos pode ser um professor, pode ser um funcionário da escola, exato, com quem nós somos mais à vontade, e deixem que vos digo que eu tenho conhecido alguma resolução de problemas via funcionário de escola, porque os alunos têm mais à vontade para falar. Certo. Da minha experiência profissional, no 9º ano, isto faz parte da matéria,
a questão do sistema respiratório, ora doenças respiratórias, ora tabaco logo a seguir. Vem logo a minha experiência. Exato. Para dar a conhecer, porque às vezes ser alguém completamente fora do meio familiar. Sim, vocês têm de procurar alguém que se sintam bem, até pode ser Sintam- um amigo mais velho. Certo. Exato. Não é? Pode ser uma tia, pode ser alguém que. Alguém que uma tia- consiga ser Padrinho, madrinha. imparcial. Exatamente. O pai vocês de um sentem amigo. bem. Claro que a gente diz a família próxima, porquê? Porque vocês estão habituados desde pequeninos com a família próxima. Era suposto terem uma grande intimidade com essa família e sentirem-se completamente à vontade. Era suposto. É, claro que sim. O que não quer dizer que às vezes isso É aconteça. suposto e é ok? desejável. E depois até podem ganhar força para chegar à família e falar. Até porque Porque a vocês família é o têm- pilar. Tem de ver uma coisa, hoje em dia os trabalhos são extremamente exigentes e muitas vezes o pai e a mãe trabalham imenso e não têm tempo para vocês, mas isso é o que está a acontecer nesta época, nesta era. E vocês sentem-se extremamente desapoiados pelo pai, pela mãe, que deviam ter tempo para vocês e para conversar e não têm, porque o trabalho não lhes deixa. Eles trabalham 12 horas por dia, chegam a casa super cansados, o que é que eles querem? Deixem-me em paz. E muitas vezes vocês têm de procurar ajuda. Deixa-me só contar um exemplo. Opa, eu disse que falava com mais cerveja. Eu tive um exemplo de uma mãe, de um aluno, era de segundo ciclo neste caso, que eu fui professor de segundo ciclo, depois de terceiro e secundário, em que o pai estava completamente fora de casa. Mas o filho, que era meu aluno, não se sentia nada desacompanhado do pai, porque o pai chegava à casa, trabalhava de noite, às tantas da noite. Quando o miúdo se levantava, o pai estava a dormir. Quando o miúdo chegava a casa, o pai já tinha de trabalhar. Sabem o que é que o pai fazia? E tinha, eu não sei se ele tinha sequer o 6º ano. Deixava uma cartinha todos os dias: filho, como é que está? Como foi a escola? E o filho respondia. E só se viam ao fim de semana. É outra forma de comunicação. É uma forma de comunicação não presencial praticamente. Exatamente. Que Mas foi dá apoio, extraordinária, que o moço sente-se perfeitamente É acompanhado. um carinho. Apesar de não estar presente Apesar de não Apesar de não fisicamente. estar presente, o pai era presente. Era presente. Fazia-se Está presente. presente. É um Certo. carinho. E isto é Eu muito estou aqui. importante. E vocês hoje são filhos, futuramente provavelmente serão pais, adotem estas posturas, seja para o que for. E muitas vezes, quando não se consegue falar com o filho por diversos motivos, muitas vezes até pela própria rebeldia da adolescência, muitas vezes o escrever uma mensagem sentida, escrever uma forma, verbalizar alguns sentimentos é muito bom, porque normalmente vocês, por muito zangados que estejam, leem sempre as mensagens e às vezes toca. E às vezes mudam de opinião, afinal o meu pai está aqui, ou a minha mãe está aqui, afinal não está tão longe como eu pensava. Porque as vidas profissionais são mesmo muito complicadas e cada vez são mais, porque as pessoas trabalham para E o objetivos. cansaço de quem trabalha muito. E depois há uma série de fontes de distração. Exato. Antigamente, eu estou bem velho, no meu tempo a gente jantava, não havia televisão, enfim, não havia telemóvel, quer dizer, havia televisão, mas era muito claro. Aquilo só funcionava à noite, a gente jantava às Só 7 havia horas da dois noite, não é? canais. Vocês vejam Só que havia 2 canais, Não, no seu era tempo um havia só e um. dois. E depois passou a ver o 2. Pois, está bem, pronto. Era Mas um e o dois. Não A gente havia muito. sentava-se à mesa. Exato. E aquela história de sentar todos à mesa, sem telemóveis, sem televisão, sem rádio, sem Tinha-se nada, falar. tínhamos que falar. Conversava-se. falar. Podíamos Agora já- zangar e tudo, não Agora já há interessa. muitas Mas havia famílias que à hora da refeição desligam. Há muitas famílias que já Felizmente. querem conversar. Pronto, é uma boa opção. Retomar estes hábitos saudáveis. Exatamente, e falarem entre eles, entre Seja as famílias, conhecer os tabaco. irmãos. Muitas vezes a gente não conhece os irmãos, não é? Não Sejam, conhece. exato. Acaba por Sejam não se tão- conhecer a outra vertente dos pais, porque os pais têm muitas vertentes, não é só aquele carinho da mãe quando nós somos pequeninos e bebés. Claro. Temos outra personalidade, às vezes eles, a tua mãe gosta disto, não sei, a tua mãe faz isto, não sei. Quer dizer, nós temos de conhecer as pessoas que nos são queridas de outra maneira, que muitas vezes não conhecemos, não é? Pronto. Pois, porque Então, o que também não deixa de ser um bocadinho estes pormenores da vida do dia a dia, pois é, porque nós estamos no telemóvel, ou porque assim é um caçado, e portanto esse conhecimento não existe. Mas também há uma outra agravante, agravante não é uma agravante, é uma realidade, que é assim, todos nós, consoante o contexto onde nós estamos inseridos, nós mostramos esta faceta ou mostramos aquela. Isso passa-se com todos, convosco, toda a gente. Certo. Agora, é preciso é que haja abertura, quer dos pais, quer dos filhos. Também para falar sobre tudo. Que é muito importante. Tudo. Doutora, que ferramentas e que soluções é que estão disponíveis e que existem para ajudar estes jovens fumadores a largar o vício? E também que papel é que a escola
e a família, mais uma vez, pode ter neste largar da dependência do tabaco. Olha, o que é que eu acho? Primeiro que tudo, conversar com o jovem é a primeira coisa. Compreensão é importantíssimo em tudo, é falar. Se nós nos retraímos, nós guardamos para nós tudo, nós nos fechamos, é muito difícil ajudar. Outra coisa é vocês terem a noção que sim, que têm o vício do tabaco, fumam e têm o vício e está a ser difícil largar. Porque se vocês dizem que não, também é muito difícil. Entrar numa mente fechada a dizer que não, eu não tenho nada de vício, não sei o quê. Isto é assim, tem de ser um esforço da vossa parte, um esforço daqui da outra parte que está-vos a ajudar. Pronto. Quando vocês dizem, sim senhor, eu quero ajuda, primeiro que tudo têm de ter a humildade de procurar ajuda, que é o que vocês não têm, a maior parte deles. Vocês não procuram ajuda. Estão à espera que ela vá ter com vocês e vocês não vão procurar. Mas muitas vezes nós, daqui, não adivinhamos. O aluno tem um comportamento normal, a mãe acha que o filho tem um comportamento normal, não tem alertas, não vai procurar, não vai ter com vocês e dizer o que é que se passa. Não, vocês têm de ter com o adulto, ou seja, com a outra parte e tentar pedir ajuda. Eu estou com um problema, podem-me ajudar. Eu acho que se for assim, tudo é muito mais fácil. Portanto, há muitas soluções para ajudar um fumador. As soluções, muitas vezes, é a tal conversa, para chegarmos a um ponto de acordo. Soluções que há de... O fumo é muito também psicológico, percebe? É muito psicológico, por isso é que há pessoas que dizem que deixam de fumar quase um dia para o outro. É verdade. Acompanhamento médico e tratamento. Existe. Podem pedir ajuda. Mas está provado que só 3% dos fumadores com acompanhamento médico, com medicação, quero dizer, deixam de fumar. 3% é muito pouco. Portanto, é uma vontade de querer. Agora, claro que nós temos muitos truques para, se vocês quiserem deixar de fumar, temos muitos truques. O tal mascar a pastilha elástica, o estar sempre com os dedos ocupados, porque isto no fundo é um stress, isto tem muito a ver com as linhas de stress cá de cima, portanto estar com jogos, com elásticos, com os cubos, estarem... uma coisa que é muito interessante, que está agora a ser muito divulgado, é pasta de dentes. A pasta de dentes, até lavar várias vezes os dentes, ou então andarem com a pasta de dentes, tira completamente a vontade de fumar, assim como tira a vontade de comer. E tudo porquê? Porque realmente o sabor modifica aqui, não é? Estas glândulas todas de pituitária, modifica o sabor. A gente acaba por não ter a sensação do tal prazer, tira-nos esse prazer. Portanto, o gelo, claro que isto são truques pequeninos, uma pessoa tem uma vontade grande de fumar, põe um cubo de gelo ou põe qualquer coisa gelada na boca, acontece a mesma coisa. Portanto, há aqueles truques, mas é preciso nós querermos, porque nós depois de termos uns dias de abstinência, nós passamos a deixar que o cérebro não está tão jogado para ali, começamos a aliviar e deixar de fumar. Há pessoas que dizem, eu tinha sempre aqui um cigarro no bolso, porque se eu sentisse-me acompanhada com cigarro, não tinha tanta vontade de fumar. Aí está. Há pessoas que dizem isso. Portanto, há imensos truques que nós podemos tentar ajudar. Geralmente, o que é que nós dizemos? Fazer um calendário no dia em que nós dizemos, não, a partir de quinta-feira não fumo mais. Assim como o professor disse que quando fizesse 16 anos e eu comprava um tabaco e começar a fumar, a gente dizia, a partir de quinta, a partir do dia X, do dia dos meus anos, de um dia qualquer, eu não quero fumar mais. E cumprir. Pronto. Aí tem de ter ajuda. Nós todos ajudamos. Na escola, falar com o professor. Outra coisa que é muito engraçada é vocês terem o conhecimento. O que é realmente a folha do tabaco? O que é a nicotina? A nicotina demora 10 minutos a chegar ao cérebro. Está bem? E nós não temos a noção, muitas vezes, que a nicotina é um poderoso estupefaciente. Vicia. Nós não temos essa formação, esse conhecimento, mas acho que se nós tivermos esse conhecimento, acho que isto é muito útil para vocês, porque há muitos jovens que fumam e não sabem o que é o cigarro. Então, deem o conhecimento, deem o que é a nicotina. Vocês sabem uma coisa muito engraçada, porque é que no século XVI, XVII, o tabaco foi o vício mais, a droga que se espalhou pelo mundo todo, em todas as classes sociais. Foi isso. A folha do tabaco, a nicotina, tem um poder tão grande de dependência. Exato. Que foi a droga que eu chamo de droga porque
Pronto. É uma droga. Porque foi o tabaco queimado, não é? Liberta a tal nicotina. E então espalhou-se por todo o Ocidente. Os países todos espalhou-se com uma velocidade. Ainda a América, claro. Espalhou-se com uma Os índios, velocidade não é? brutal. Hã? Os índios. Exatamente, os índios é que fumavam. Cachimbo da Paz. Exatamente, quando os americanos, Sim. quando os ingleses invadiram a América, não é? Eles espalhou-se aquele tabaco por toda a gente. As E grandes depois trouxeram plantações de para a tabaco são Europa, lá. e todas as classes sociais aderiram, o que é engraçado, não só foi só a classe alta, todas elas. Portanto, e foi o vício mais rápido que houve ao longo dos anos. Portanto, estão a ver o poder que a própria nicotina faz, não é? Que nós não temos É um noção. vício que causa uma sensação de conforto. Conforto, E de de prazer. Pronto, eu acho que isso é muito importante vocês conhecerem. Para a história do tabaco, eu acho que isso abre os olhos a muita gente, é o conhecimento, não é? Nós, à medida que somos Ou mais a falta cultos, dele. Ou a falta a dele. falta dele é tal coisa, muitas vezes estamos a fazer as coisas e não sabemos porquê, não é? Sim. Mas o conhecimento das coisas pode-nos dar, abrir novos horizontes, Certo. abrir as mentes. Como a doutora falou, a nicotina não tem um papel direto para prejudicar o organismo e a saúde do fumador. O que a nicotina faz é criar essa dependência que depois os outros constituintes do cigarro e do tabaco vão, esses sim, de forma direta, deteriorar a saúde do fumador. Exatamente, só que depois, com os estudos que antigamente não havia, começou-se a ver que realmente a nicotina causa prejuízos enormes ao nosso corpo, não é? Ao ser humano. E isso é também vocês têm que ter conhecimento disso, porque também aquele medo de causar doenças, eu às vezes até me rio, porque quando eles têm um corte no dedo, uma coisinha, vão ao médico a correr, tem aqui o meu dedo, não sei o quê, e depois fumam, e realmente o fumo faz tantos malefícios e não têm medo, como é que é possível, não é? Isso é, porque os cancros não são só do pulmão, as doenças cardiovasculares, o cancro agora da orofaringe que aumentou imenso, uma coisa louca, da boca, que aumentou imenso, não é? E eu acho que agora, com todos os meios que vocês têm à disposição, se vocês abrirem e pedirem na net cancro da boca, vocês olham para aquelas figuras, eu acho que vocês vão deixar de fumar. Eu acho, porque aquilo não é nada aliciante. É Quando chocante. vem aquilo, sim, aquilo é realmente, mas é uma realidade, hein? Calma, isto é uma realidade, não estamos a ficcionar nada, é uma realidade e aquilo realmente não é nada aliciante. Inclusive até agora, que subiu muito o cancro de pele. É uma coisa brutal que está aí. Portanto, nós estamos agora numa era em que tudo está a subir, não é? Vertiginosamente, que a gente não sabe porque é que estão assim as doenças a subir, mas essa é a questão. A gente não sabe, não sabemos, é por outros motivos, não é? Estamos a comer tóxicos a mais, a cheirar tóxicos a mais. Professor, continuando nesta linha de pensamento sobre os processos para deixar de fumar, a sua experiência pessoal, como é que foi este processo? Foi fácil? Foi doloroso? Adotou várias ferramentas? Assim, eu, ao princípio, é aquilo que a doutora disse, eu não tinha a noção que tinha o vício. E depois, ao fim dos anos, naturalmente, eu sabia que tinha o vício, tanto que o gasto de tabaco, eu cheguei a fumar 2 maços por dia, está bem? À noite, eu não podia ficar sem tabaco. Eu tinha que ter sempre uma reserva, mesmo que eu não usasse. Senão tinha que comprar um maço de tabaco para estar ali, para sossegar. Só que algum problema, portanto, sabendo que era viciado, sabendo que me fazia mal, sabendo que tinha uma mulher e tinha filhos em casa que me dizia não fumes, não fumes, não fumes, fumava. Só que há um problema, então. É que eu nunca quis deixar de fumar porque eu não era capaz, sabia que não seria capaz de dizer este é o último cigarro. Não era. Tinha essa consciência? Não conseguia. Porque Eu precisava de ajuda. não era capaz mesmo de dizer isto vai ser o último, o que é que eu faço a seguir? Mesmo que pensasse, provavelmente a seguir ia pegar no outro. Ia pegar no cigarro. E E depois é que muitas dava vezes, mal. eu peço desculpa, muitas vezes muda-se para os tabacos artesanais. Ou agora. Não. Essa ideia Não, de que se mas às calhar. vezes conheço pessoas que, pronto, é caro, não é? Vamos fazer tabacos artesanais que ainda são piores. Pois, há Ou com os essa eletrónicos agora que está na moda. essa ainda ideia que são se calhar piores. é mais suave, não prejudica tanto a saúde, é errada. É muito errado. É muito errado. Portanto, para te dizer que eu, mesmo fumando 2 maços de tabaco e chegar à noite, estar ao computador, trabalhar para a escola e ver ao final da noite me deitar com não sei quantos cigarros que eu não sabia que tinha fumado. Mas eu não queria deixar de fumar. Não queria. Aquilo dava-me prazer, havia muitos que era vício, era a grande maioria,
Mas havia 3 ou 4 que me davam o prazer de fumar. E eu não queria largar aquilo, não era capaz. Pronto, só que, como é que aconteceu? Eu tive um infarto. Aliás, já tive 2, não é? Mas no primeiro tive um infarto e estive no hospital 3 dias, sem fumar. E assim, bom, já estive 3 dias sem fumar. Ai, que Aquela coisa, ai, já passou, deixa lá ver onde é que isso foi, porque eu tive 3 dias lá, no terceiro é que eu estive praticamente acordado, os outros 2, olha, mal me lembro daquilo. E disse, deixa ver onde é que isto vai. Usei os pensinhos, rapidamente deixei disso. Agarrei-me aos rebuçadinhos e houve uma coisa que eu nunca quis, que a minha mulher teve, eu trouxe um maço, eu entrei no hospital com o meu maço de tabaco e a minha mulher escondeu-me o tabaco que eu tinha posto na cigarreira da sala. Olha, pai, então onde é que estão os cigarros? Oh, Elsa, a minha mulher chama-se Elsa, onde é que precisas de cigarro? Onde é que... Oh, Elsa, por amor de Deus, se eu quiser fumar, não é para me esconderes o cigarro, eu vou ali à rua e compro. Portanto, deixa estar aqui para eu olhar para eles de vez em quando, eu não vou fumar. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se não quiser, eu não fumo. Portanto, não é para me esconder. E estamos a falar há 20 anos atrás, faz agora 20 anos, este ano, o primeiro infarto que eu tive. E eu deixei de fumar de então porque consegui vencer a superação, a cabeça, a parte psicológica, o psicológico. Mas foi preciso esse choque, acontecer realmente algo para ter essa noção de que eu vou dizer que não foi o susto que me motivou. Epá, não posso dizer, declaradamente não foi. Declarado não foi. Mas acho que está lá implícito, com certeza. Ajudou. Nós temos o instinto de sobrevivência. A nossa vida estava em risco. Havia um infarto. As hipóteses de morrer eram muitas. Eram mais de 90%. Sim. E ainda por cima, toda a família do meu pai morreu de infartos. Ok? E de morte súbita. Portanto, aquilo era um historial do caraças. Portanto, há uma predisposição genética, certo, com mais o tabaco. A agravante do tabaco. Exatamente. Mas É conscientemente foi aquela questão. A crise da abstinência do primeiro cigarro já passou. Já tive Agora 3 dias sem fácil. fumar. Deixa lá ver Então onde é que isto vai. há o medo da abstinência, porque a pessoa sofre muito com as abstinências. Há o medo Exato, da por isso é que eu nunca quis deixar de fumar. Exatamente. Porque eu não vou ser capaz de vencer aquela Por abstinência. isso é que as pessoas às vezes vão para cigarros alternativos, aquilo que eu estava a falar. Sim. Mas esquecem-se que, por exemplo, aquele tal cigarro artesanal, o que acontece é que o Ainda cigarro é pior. normal tem a folha de tabaco, mas tem misturas, tem menos nicotina. E o tabaco artesanal tem muito mais nicotina. E o filtro não. Vai criar muito mais E dependência. depois é O assim, filtro não é a eficiente. pessoa consegue mesmo vencer algumas coisas se quiser. Tem que partir tudo do Eu psicológico. não era, deixa-me só dar um exemplo, eu não era um alcoólico, não, nunca fui, não considero, bebia vinho à refeição, um copo, e era quando era. Ok? Gostava imenso de cerveja. O nosso ambiente é fantástico. Cortei com a cerveja do pé para a mão, sem qualquer problema. A cerveja não, o álcool, o tabaco. Tive 3 dias no hospital para lá. E foi até. Nunca, tem piada no meio disto, só uma curiosidade, nunca me fez aflição estarem a fumar ao pé de mim. Mesmo nos dias a seguir eu ter largado o tabaco. Conseguia manter esse pensamento de que iria continuar sem Já consegui 3 dias e consegui mais. É que o tabaco é uma mola, é uma segurança. Alivia o stress, alivia essas coisas. É tudo, claro, O meu pai, é o que a gente quer meter na cabeça. o meu pai só fumava 2 cigarros, 3. E um deles era à noite depois de jantar. Era quando nós filhos aproveitávamos para lhe fazer pedidos, porque ele estava muito bem disposto. Por causa do alívio do É o stress. prazer do do cigarro. cafezinho e do cigarro. o conforto É o que dava. conforto, o prazer do corpo. Mas que acaba por ser um conforto falso, que mais tarde trará consequências. É que isso, né? Nós aquilo que metemos na cabeça, não é? Trabalhamos Certo. aquilo e aquilo fica lá. Agora, com as vossas experiências e pegando também nesta ideia da cigarrilha e de alternar as formas de criar dependência com outros cigarros que se pensa que são mais leves, que erros de conhecimento ou que falsas ideias é que as pessoas normais, que não fumam, que não lidam com quem fuma, têm que na verdade são erradas sobre o tabaco?
O tabaco é uma coisa, quando nós queremos vamos lá ver, nós quando queremos uma coisa muito, a gente arranja 1000 maneiras aqui na nossa cabeça para aceitar aquela coisa e para dizer que aquela coisa é boa, não é? Então a gente diz que o cigarro é bom porque alivia o stress, o cigarro tira as dores, principalmente as dores de dentes, é uma coisa muito conhecida, eu lembro-me de ouvir falar nisso desde miúda, que o cigarro tirava a dor de dentes, tanto que eu quando tinha algum dente ou alguma dor, dizia-me a gozar comigo, ai precisas de um cigarrinho que isso acaba, portanto, vejam até que ponto é que o cigarro faz-nos bem. Portanto, aqueles mitos todos que existem por aí, imensos mitos, o fumar não tem consequências, fumar um ou outro cigarro. Quando quiser posso deixar. Exatamente, quando eu quiser posso deixar, o cigarro emagrece, o cigarro tira-nos a fome. Portanto, todos estes mitos que existem são mesmo mitos. Não passam disso. Não passam disso, só que as pessoas gostam de se agarrar a isso porque dá prazer, não é? Para tentar É uma justificar. boia de salvação, exatamente, Ok. assim estão sempre à tona, Exato. no bom fundo. Pronto. Não sei se querem deixar algum conselho às gerações mais novas, às gerações mais velhas e também àqueles que lidam com estas gerações fumadoras. Falem. É importante Falem falar. sobre aquilo que é importante para vós. Pedem ajuda. Principalmente no seio da família, ou se não se sentirem à vontade, que às vezes não é fácil, é o pai, mãe e somos nós, portanto há de uma distância pode tornar as coisas mais difíceis. Falem com alguém. Às vezes um amigo, da mesma idade, mais ou menos da mesma idade, serve, mas procurem falar sobre o assunto. Eu vou Tá deixar bem? aqui só uma frase, que na luta contra o tabagismo a DGS, foi um slogan da DGS, e é tudo: opte por amar mais e deixe de fumar. Ou seja, nós estivemos mais focados na parte mais carinhosa, no amor, não tão isolados. Nós não precisamos do tabaco, o tabaco é muito porque somos isolados, porque realmente precisamos da tal muleta, não é? Agora, amem mais, que hoje em dia nós não amamos. Porquê é que não amamos? Porque as redes sociais não nos deixam. O toque é uma coisa que no meu tempo havia imenso. Não havia mais ninguém, nem que fosse só até para nada, quase a terem uns aos outros, e já tocava-se. Hoje em dia ninguém toca quase ninguém. Falta de afeto. Exatamente. Falta de afeto, essa falta de, portanto, o amor, eu, quando digo amor, estou a falar no amor em geral, não estou a falar no amor homem-mulher, nem amor sexual. Estou a falar no amor em geral. Amem, deem carinho uns aos outros, tentem compreender uns aos outros, tentem perceber. Por exemplo, tem um amigo com problemas, ela está com um grande problema, ela não está igual, vamos ver o que é que se passa. Oh Sara, qual é o teu problema? Queres ajuda? Eu estou aqui, tu vais estar. Isso é tão bonito, isso é uma forma de amor. E se nós fizermos isso uns aos outros, eu acho que vocês melhoram muito, muito. A vossa qualidade melhora muito. Ambas as Ambos, vocês, juventude, melhora, porque vocês são os homens da manhã. Vocês vocês são aqueles que vão tratar de nós. Vocês são os homens que vão tratar do país. Portanto, como vocês veem, as notícias é tudo corrupção, é tudo coisas em todo lado, mas se vocês forem pessoas melhores, naturalmente haverá muito menos corrupção e coisas muito melhores. Não? Eu acho que isto é uma questão da beabá, não é? E não precisamos de mostrar a ninguém que somos homens ou mulheres. Nós somos homens e mulheres, somos pessoas, por aquilo que somos, ponto. Eu não tenho, façam como eu fiz no meu tempo, que para ser aceito eu tive que começar a fumar porque toda a gente fumava. Mas eu não quero fumar, acabou, ponto. Não é para isso que eu sou menos, ou porque passo a ser mais. E falam tabaco, que é o que estamos aqui a falar, mas não só. outras substâncias causadoras de dependência. Estende-se àquilo que vocês quiserem entender como tal. Porque de facto muitas vezes começamos um vício, um comportamento menos correto para mostrar, para nos integrarmos em. Toda a gente erra. Todos Claro. nós erramos. Temos é tentar ver onde está o erro, se o erro é agradável ou não. Isto é a lei das compensações. Este erro, por exemplo, agora estamos a falar do tabagismo, vai-me prejudicar futuramente. Naturalmente até vai. Vou ter muito menos dinheiro no bolso. Vou naturalmente ficar com uma doença, ficar doente. E naturalmente vou contaminar imensa gente que fuma à minha volta, inclusive a crianças que tenho em casa e que nós cheiramos a tabaco e que vem o bebê todo contente, papá, 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 vem para cima de nós e cheira-nos a roupas, está a cheirar tabaco, está a cheirar, está a se intoxicar. Portanto, se nós começarmos a pensar que acabamos indiretamente de fazer mal a outros, acabamos indiretamente de nos prejudicar a nós e naturalmente não somos tão felizes e pomos montes de gente à nossa roda infeliz, naturalmente, pensando um bocadinho, a gente até se modifica. Através da reflexão.
através da reflexão, porque vocês são pessoas inteligentes, todos nós normalmente somos inteligentes, temos cabeça para pensar, e então podemos emendar. Agora, temos que estar predispostos a isso, o que eu noto. Em muitos adolescentes é que eles não estão predispostos À mudança? à mudança. Não. A mudança não. É aquilo, nada faz mal, e pronto, e isso é mau, isso é muito mau. Eu acho que isto era uma coisa que nas escolas se devia dar desde muito cedo, em que nós temos de refletir nas coisas que fazemos, até nas maldades que os putos fazem. Refletir, que é para se tornarmos pessoas melhores, não é? Eu acho que sim. Por isso é que hoje há tanta violência, tanta. Nós sempre houve violência nas escolas, mas não como agora, não é? Nós também tivemos violência nas escolas, também éramos castigados, também íamos ao reitor, na altura era o reitor, e tudo bem, mas não como agora. Agora há prazer, vocês sabem que há uma violência, vocês ficam todos à roda, a filmar o ato em si. Boa, e a pessoa toda a sangrar, boa, quer dizer, são coisas um bocadinho macabras, não é? Porquê? Vamos pensar, porquê isso? Há qualquer coisa que não está bem. Pronto, isto é como tudo, portanto estamos a falar de tabaco, podemos falar imensos temas, não é? As violências, as depressões, porque é que os jovens hoje são tão depressivos? Então, porquê? Porque não são felizes. E porquê é que não são felizes? Primeiro porque não pedem ajuda, porque não têm acompanhamento. Pronto, e é uma coisa também gira modificar nas escolas. Eu já fiz saúde escolar, eu já dei aulas, e dei aulas também ao 12º ano, e o que é certo é que no meu tempo, por isso é que eu digo, havia muito menos violência, havia mais compreensão vossa. Era engraçado do que agora, posso fazer a comparação. Acho que as escolas têm que ter um grande papel. Eu fiz um workshop sobre a droga, em que eu pedi ajuda da Polícia de Segurança, a PJ, desculpem, foi muito interessante. Foi uma coisa que se fez durante quase um período inteiro, foram várias sessões, e foi uma coisa muito interessante e foi muito construtiva para vocês. Eu acho que as escolas deviam trabalhar isto, deviam falar sobre o tabaco e dinamizar estas atividades. Às pessoas para virem falar, vocês até ouvem mais os outros, não é? Virem falar, trabalhar com vocês, por exemplo, irem um dia a uma fábrica de tabaco, ver como é que se formam os cigarros. Eu acho que isto tudo é um trabalho que a escola pode também vos ajudar a fazer, e vocês podem organizar, porque vocês estão aulas a partir do 10º ano, 11º, 12º, vocês podem organizar esses temas, e acho que ia ser muito gostoso. E até abrir ao 9º ano, como vocês disseram há bocado, abrir isto aos mais novos. Acho que isso era muito importante. Ok, pronto. Obrigado. Vamos dar como concluída. Queremos agradecer mais uma vez por terem aceitado o convite e por nos ajudarem nós a esclarecermos, e quem irá visualizar isto também, que certamente irá ajudar muito no esclarecimento de dúvidas e também para a compreensão e a adoção de ferramentas para combater o tabagismo nos jovens. Obrigado. Pronto, eu também agradeço a vossa iniciativa. Também obrigada por terem usem sempre quando precisarem. Certo?